Apocalipse, capítulo de número 22, verso de número 17 diz: o Espírito e a noiva dizem, vem. E todo aquele que ouvir, diga, vem. E quem tiver sede, venha. E quem quiser beber de graça da água da vida, venha. Apocalipse 22, 20, leia o 20 agora comigo. Aquele que dá testemunho destas coisas diz, sim, venho em breve, amém. Vem, Senhor Jesus. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Deus, por esse tempo. Obrigado pela Tua palavra, obrigado por o Senhor falar aos nossos corações. E eu quero te pedir nessa hora, Deus, que o Senhor ministre sobre as nossas vidas e que o nosso coração esteja completamente entregue e rendido a Ti, em nome de Jesus. Amém. Queridos, preste atenção em algo. A Bíblia é um livro de memoriais. A Bíblia é um livro de memoriais. Pastor, o que são memoriais? Memoriais são situações, algo, objetos, que nos lembra de algo, que nos faz recordar algo, que nos faz entender algo. E tem alguns memoriais na palavra que nós jamais podemos deixar de falar. Nós temos o memorial da cruz. E se você quer saber se uma igreja é biblicamente correta, você repare se ela prega sobre a cruz. Há um memorial que pode até parecer estranho para ti, mas que você precisa entender a figura que eu estou falando, que é o inferno. E nós precisamos falar sobre o inferno. Baixa só um instrumento um pouquinho aqui em cima para mim. E nós precisamos falar sobre o inferno, porque, queridos, há um inferno que precisa ser evitado em nossas vidas. Nós precisamos falar de cruz, nós precisamos falar de inferno, nós precisamos falar de salvação. E há um memorial que nós precisamos falar, que representa a salvação, que é a ceia do Senhor, que hoje nós vamos sentar à mesa do Cordeiro. Há diversos memoriais acerca disso, mas há um memorial, queridos, que eu posso te dizer que, se eu posso chamar de memorial, mas há a representação disso, que é o casamento do noivo com a noiva. Um tempo de conexão completa, um tempo de estar junto. Essa analogia do casamento em que o noivo virá e tomará a sua noiva e ambos viverão eternamente, é uma analogia que a igreja de Jesus não pode perder a expectativa e a visão disso. Não pode, queridos. Porque eu preciso te falar, você que está sentado aqui, talvez você esteja vivendo o Evangelho hoje pela primeira vez, eu preciso te falar que há uma expectativa, e uma expectativa de uma grande festa, aonde o noivo virá e arrebatará nós que somos a noiva, e nós vamos morar com ele para toda a eternidade. Para toda a eternidade. E amados, como é triste uma vida que não tem expectativa das coisas. Como é triste uma vida que não há expectativa. Como é triste uma vida que não tem expectativa do amanhã. Como é triste uma vida sem esperança, uma vida sem desejo, uma vida sem vontade. Mas essa noite eu quero falar exatamente com vocês sobre isso. Sobre esse tempo que há de vir e não tardará. Esse tempo que há de chegar sobre a minha vida e sobre a sua vida. Esse tempo onde o Senhor virá nas nuvens e nos levará para morar com Ele para toda a eternidade. É sobre isso que eu quero falar contigo nessa noite. Porque, queridos, a esperança é o melhor combustível na vida de um homem. Todos nós aqui levantamos hoje pela manhã da nossa cama, porque algo nos moveu a levantarmos e sairmos da nossa cama. Algo nos impulsionou a vivermos isso. E nós sabemos que uma das doenças que mais aflige hoje
a população é a depressão, e muitas das vezes a depressão, ela leva você a perder o desejo, a expectativa do que você vai viver. E como é triste, irmãos, você não esperar mais nada, você não desejar mais nada, você não querer mais nada. Mas presta atenção numa coisa, nós temos uma esperança. Nós temos uma esperança. Nós temos uma esperança. Nós temos uma esperança. Nós temos o que esperar. Nós temos o que desejar. Que Ele virá e Ele nos levará para morar com Ele para todo sempre. Esse é o nosso desejo e essa é a nossa vontade. Uma palavra para definir isso é Maranata. Uma palavra para definir esse sentimento é Maranata. E entenda, etimologicamente falando, pastor, o senhor falou em língua estranha agora. Não, na origem da palavra, na junção, no início da palavra, Maranata é um termo grego. Aliás, desculpa, uma palavra num termo aramaico, que significa a seguinte coisa. Ela é junção de duas palavras, Maraã e Atá. Maraã significa o nosso Senhor virá. E Atã significa, ou Atá, desculpa, melhor dizendo, significa Jesus está aqui. E a junção de Maraã, Atá virou Maranata. E historicamente os judeus, conta a história cristã que os judeus, antes de Jesus vir na primeira vinda, os judeus quando se cumprimentavam um com o outro, eles olhavam um para o outro e diziam assim, Maraã, é dizer, o nosso Senhor virá. Mas depois que Jesus veio, a primeira vinda que Jesus, quando Jesus veio e morreu na cruz, e aqueles judeus que se converteram, aqueles judeus que entenderam Jesus e viveram Jesus, eles acrescentaram a palavra Atá no final, que diz, Ele veio e Ele está aqui. E quando você junta a palavra Maranata, quando você junta as duas palavras e dá o significado da palavra Maranata, Maranata significa, o meu Senhor virá, Ele está aqui e em breve Ele retornará para me levar para morar com Ele eternamente. Isso é Maranata. O meu Senhor virá, e Ele está aqui, e em breve Ele vai me levar para morar com Ele na eternidade. Isso é Maranata, queridos. Talvez você esteja chegando na igreja hoje pela primeira vez e você não saiba o significado dessa palavra. Mas eu preciso te mostrar hoje que é esse o significado, e o Senhor anseia por esse dia, porque lá em João capítulo de número 14, verso de número 3, Ele diz assim, eu voltarei e levarei vocês para morar comigo, e vocês estarão comigo para todo sempre. Isso é Maranata. Isso é Maranata. O meu Senhor virá. O meu Senhor virá. O meu Senhor está aqui comigo, e em breve Ele vai me levar para morar com Ele na eternidade. Maranata é mais do que uma palavra, queridos. Maranata é mais do que uma palavra. Maranata é uma declaração de esperança. Maranata é uma declaração de esperança. É uma declaração de esperança de que a nossa vida não está desesperançosa. A nossa vida não tem expectativa. Maranata é uma declaração que quer dizer, nós somos resgatados, nós fomos resgatados e nós vamos morar com Ele na eternidade. Nós temos uma expectativa de esperança. Maranata é uma declaração de esperança. O meu Senhor virá. Quando você declara Maranata, você declara a seguinte coisa, o meu Senhor virá. Eu tenho um Senhor,
Eu tenho alguém que cuida de mim, eu tenho alguém que zela pela minha vida, eu tenho alguém que me ama, que está se preocupando comigo e está cuidando de mim. Isso é Maranata. Maranata é uma declaração de esperança. Maranata não é um lamento de um povo angustiado. Maranata não é um lamento de um povo desesperado. Maranata não é um lamento de um povo que não tem expectativa de vida, não. Maranata é uma declaração contundente de esperança, de um povo que sabe que não está órfão, de um povo que sabe que tem pai, e esse pai está preparando uma nova morada. Isso é Maranata. É uma declaração de esperança. Não é apenas você dizer Maranata, ora vem, Senhor Jesus, não. Maranata é quando a sua alma está aflita, é quando os seus dias estão difíceis, é quando as situações adversas acontecem, é quando o problema está surgindo, é quando tudo isso acontece, é quando você olha para a sua alma e diz: Maranata, o meu Senhor virá, e o meu Senhor há de me salvar de todas essas coisas. Isso é Maranata. Maranata não é a expressão apenas do domingo, mas é a certeza que na segunda-feira Ele está conosco, e Ele vai nos salvar. É a certeza que quando chegar a terça-feira que alguém me perseguir, eu sei em quem tenho crido, e eu sei que é poderoso para me livrar e para me levar para morar com Ele. Maranata é a certeza que na quarta-feira, mesmo que a notícia ruim bata a nossa porta, o nosso Senhor virá e nos salvará. Maranata é a certeza que na quinta, na sexta, no sábado, todos os dias da semana, o Senhor é conosco, o Senhor virá e o nosso Senhor nos salvará. Essa é a expressão Maranata. Maranata é mais do que uma palavra, é uma declaração ardente de esperança. Maranata é mais do que uma simples palavra que você fala na igreja, mas Maranata é uma expectativa ardente pela volta dele. Pela volta dele, é uma expectativa que nos queima pelo desejo de que Ele volte. Amados, preste atenção numa coisa. Se você gosta muito de uma pessoa, você quer estar com essa pessoa. Se você deseja muito uma pessoa, você quer essa pessoa perto de você. Os casados aqui sabem disso. Se você não quer que uma pessoa chegue até a sua casa, é porque você tem medo dessa pessoa. E eu preciso te dizer, se você tem medo é porque você está em débito. Se você tem medo da volta de Jesus, é porque você tem medo, porque você sabe que Ele vai te encontrar não preparado. E eu preciso te falar, meu amado, se um crente tem medo da volta de Jesus, algo de estranho acontece com esse crente. Algo de estranho acontece na vida desse crente. Vocês estão me entendendo, sim ou não? Eu amo, eu desejo, eu quero estar junto. Não, pastor, eu tenho medo de morrer. Se você tem medo de morrer, é porque você não sabe para onde você vai, meu amado. Se você tem medo de morrer, é porque você não sabe ainda o que você veio fazer aqui. Se você tem medo de morrer, é porque você ainda não encontrou o amado da tua alma. Porque 1 João me diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Eu não tenho medo de passar o vale da sombra da morte, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam, diz a palavra. Eu não tenho medo, porque eu sei para onde vou. Eu me lembro que uma vez, irmãos, eu fiz uma cirurgia. Uma das. E para quem não sabe, eu fiz uma cirurgia muito intensa no rosto. Eu tinha retração mandibular. E eu precisei trazer para frente, né? Que é uma cirurgia chamada ortognática. E eu tenho 48 parafusinhos aqui no rosto, só para que vocês entendam. E eu me lembro que
A cirurgia era uma cirurgia extensa. Era uma cirurgia para mais de 10 horas de cirurgia. E o cirurgião olhou para mim um dia e perguntou assim: você não tem medo de dar alguma coisa de errado? E você morrer? Eu respondi para ele a seguinte coisa, eu falei: cara, se na sua visão der alguma coisa de errado, aliás, se na sua visão der certo, quando eu abrir os olhos, eu vou ver a pessoa que eu mais amo nessa terra, que é a Késia, minha esposa. E se na sua visão der errado, quando eu abrir os olhos, eu vou ver o amado da minha alma, o salvador da minha vida. Não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Ele olhou para mim e falou: cara, você é diferenciado. Eu falei: é Jesus na nossa vida. Não tem como dar errado, meu amado. Eu já falei isso para vocês. Se quando chegar para vocês, se um dia chegar a notícia para vocês, o pastor Júnior morreu, meu querido, pode ficar ciente. Cara, pode ficar ciente, ele está bem, ele está feliz, e eu vou estar feliz, e você pode se regozijar, porque eu vou estar com o amado da minha alma, o desejado da minha vida, aquele que eu busco desde os meus 12 anos de idade, e eu clamo por ele todo santo dia. É por ele que eu vivo, meu amado. Não é que eu não queira viver com vocês, não é que eu não ame vocês, não, eu amo vocês, amo minha esposa, amo meus filhos, amo a vida que eu tenho, mas eu amo mais estar com meu Senhor, porque essa expectativa arde no meu peito, meu amado. Algo estranho acontece na vida do crente que não deseja. Pastor, mas eu quero casar, pastor. Pastor, eu preciso casar. Morrer sem casar, pastor. Eu vou morrer sem dar um beijo na boca, pastor, pelo amor de Deus. Eu tenho uma vida toda para viver, eu não quero morrer agora, pastor. Meu querido, não é que eu queira, como eu estou falando para vocês, não é que eu queira, e não quero que você deseje morrer agora, mas eu quero que o seu coração tenha expectativa ardente de estar com Ele, para que se o mal bater na tua porta, você entenda, não é o mal, mas muitas das vezes, o Senhor está ali contigo, e você vai falar assim: isso aqui não é o mal, se o Senhor permitir, é porque o Senhor quer antecipar o meu casamento com Ele. E crente não gosta de falar de morte, né? Mas jovem morre. Crente morre. Mas nós precisamos estar preparados. Eu sempre brincava com a minha sogra e falava com ela a seguinte coisa, e minha sogra me passou a perna. Porque eu falava para ela a seguinte coisa: eu vou chegar no céu antes da senhora e vou abraçar Jesus antes da senhora. E ela falou para mim: não. E ela antecipou mesmo. Num culto como esse um dia, minha sogra saindo num culto, foi atropelada. Nova, com 50 anos de idade, 49, 50 anos de idade. E mora com Jesus já há um tempo. Ela conseguiu me passar para trás. Quando eu chegar no céu, eu acerto isso com ela. Tem algumas perguntas que eu preciso fazer no céu, tem algumas coisas que eu preciso resolver lá no céu. Essa é uma delas, que eu preciso chegar lá, eu vou ter que perguntar para ela, que ela me fez isso. Mas, brincadeiras à parte, queridos, a vida é muito volátil. Você não precisa ter medo, porque se você viver uma vida com medo, você vive uma vida sem esperança. E se você vive uma vida de esperança, você não vê Jesus na sua vida. Maranata é uma expectativa ardente de estar junto com o Senhor. Expectativa ardente de estar junto com o Senhor. Maranata é uma expectativa de plenitude em amor, queridos, porque como diz 1 Coríntios, capítulo de número 13, quando aquilo que for imperfeito for transformado e o que for perfeito vier, aí nós vamos estar juntos para todo sempre. 1 Coríntios 15 diz: quando isso aqui se revestir, quando
isso aqui que é corruptível, a carne é corruptível, se revestir de incorruptibilidade, aí então a morte foi derrotada e nós vamos estar com Jesus plenamente. Entenda, enquanto nós estivermos desse corpo mortal, nós não vamos estar plenamente em amor com o Senhor. Nós desejamos estar plenamente em amor com o Senhor, nós desejamos viver com o Senhor todo o tempo, nós desejamos estar com Ele por completo, porque Ele é o amado da nossa alma. Entenda, nós não desejamos apenas, queridos, morar no céu e com Jesus, porque nós temos medo do inferno. Não. Se você deseja ir para o céu porque você tem medo do inferno, que o Senhor te lance no inferno, literalmente. Se você deseja ir para o céu simplesmente pelo interesse no que há no céu, que o Senhor te prive do céu, meu amado. Mas se você deseja ir para o céu porque Jesus é a questão que você quer lá, é o desejo da sua alma, é a vontade da sua vida, que o Senhor abra as portas dos céus e faça com que você entre lá totalmente, amado. Porque nós não desejamos a libertação tão somente, mas nós desejamos estar com Ele na totalidade. Nós não desejamos o efeito da sua vinda, nós desejamos a sua pessoa. É isso que eu quero que vocês entendam. É a própria pessoa de Jesus que nós queremos. As promessas são consequências, os efeitos são consequências. Ele vai limpar dos nossos olhos as lágrimas. Não haverá mais choro, não haverá mais angústia, não haverá mais problema, não haverá mais nada disso. Eu sei, queridos, e eu também quero isso, eu desejo muito isso, mas presta atenção numa coisa: eu não estou com interesse de ir para o céu por causa dessas coisas. Eu estou com interesse de ir para o céu para ver o amado da minha alma, para sentar na mesa do Cordeiro e ser servido pelo Cordeiro de Deus e viver com Ele para toda a eternidade, adorando a Ele e recebendo dele por completo. Porque se aqui viver com Ele com efeito do pecado é bom, você imagina viver na eternidade sem o pecado, amado? Que coisa linda! Que coisa linda, irmãos. Maranata, muitas das vezes surge na vida dos crentes como um grito de angústia, do tipo: eu quero deixar esse sofrimento aqui. Mas Maranata não é um grito de angústia. Maranata é um fruto de uma relação de amor. Maranata é o fruto de uma relação de amor. O amor por aquele que nos salvou, amor por aquele que nos amou primeiro, amor por aquele que tem cuidado de nós, amor por aquele que é importante nas nossas vidas. É isso o desejo da nossa vida, estar com Ele plenamente. Tem crentes, queridos, que há tempos que não pensam sobre a volta de Jesus, mas eu quero fazer com que você pense hoje sobre isso. Eu quero fazer com que você pense hoje sobre isso, sobre a volta de Jesus, e teu coração deseje isso. Porque Maranata é uma declaração de esperança. Maranata é uma expectativa ardente, um desejo ardente. Maranata é uma plenitude de amor por completo. É uma plenitude de amor. Maranata é um estilo de vida. Você não pronuncia Maranata, você vive Maranata. Você vive dizendo para si e para os outros: o meu Senhor virá, o meu Senhor está comigo e em breve vai me levar para estar com Ele na eternidade. Presta atenção numa coisa: não espere a volta de Jesus, trabalhe pela volta de Jesus. Você está entendendo? Não espere a volta, trabalhe pela volta. Não espere o encontro, trabalhe pelo encontro, viva a expectativa do encontro, deseje o encontro, meu amado. Mas presta atenção,
É muito difícil você viver um estilo de vida maranata quando você é egoísta e só se preocupa consigo mesmo. É muito difícil você viver um estilo de vida maranata quando você só quer saber de si, do seu umbigo. É muito difícil você viver um estilo de vida maranata quando você está preso no seu mundinho e acha que todo mundo precisa servir você. Não, meu amado. Maranata diz de uma vida que tem um Senhor, e se ela tem um Senhor, ela sabe quem ela ama, quem obedece e pela quem ela vive. Isso é viver um estilo de vida maranata. E se o Senhor pede, eu faço. E é justamente isso que o inimigo das nossas almas nos deseja fazer: tirar o foco do encontro com o noivo e colocar o foco nas nossas necessidades. Presta atenção. Quando eu me casei, eu tive o meu dia. A pastora teve o dia dela. Até hoje em dia isso tem muito. Na nossa época estava meio que começando esses negócios. Hoje em dia tem dia do noivo, né? Semana do noivo, dia do noivo, da noiva. E nós tivemos isso. E o que é o dia do noivo? O que é o dia da noiva? É o dia que o noivo e a noiva passam se preparando só para o momento do casamento. Uau! Quem já casou aqui sabe que nesse dia pode aparecer um monte de coisa, mas você está focado no casamento. Aparece um monte de problema, mas você está focado no casamento. As coisas começam a dar errado, mas você está focado no casamento. Presta atenção numa coisa: nós tivemos diversas dificuldades durante o dia do nosso casamento, eu e a pastora, mas quando algum problema aparecia, nós falávamos assim: nós estamos nos preparando para o casamento. Nós estamos nos preparando para o casamento. Crente, presta atenção. Viva um estilo de vida maranata. Viva um estilo de vida onde você está se preparando para o casamento. Eu posso te dizer que nós estamos no último dia da preparação de fato para o casamento. Quem consegue observar os sinais consegue perceber que a volta de Jesus é iminente, queridos. Vai acontecer. E deixa eu te falar uma coisa: você crendo ou não, gostando ou não, desejando ou não, vai acontecer, meu amado. Pode às vezes não acontecer de forma coletiva, mas pode acontecer de forma individual para você. Mas vai acontecer, meu amado. Quando você vive um estilo de vida maranata, sabe o que você faz? Esse problema não me afeta. Por quê? Porque eu estou me preparando para o dia do casamento. Esse problema não me aflige. Por quê? Porque eu estou esperando o dia do casamento. Eu fico vendo crentes fazendo questão de coisas bobas, irmãos brigando por coisas bobas, discutindo por coisas bobas, fazendo questão de coisas bobas, e muitos deles estão perdendo a visão do casamento, a visão do celestial. Eles estão perdendo o estilo de vida maranata, e eles estão dizendo: eu não estou preocupado com se o noivo virá, eu estou preocupado que a minha necessidade seja satisfeita agora. Eu vejo crentes fazendo questão de coisas, crentes que em vez de estar se preocupando em levar mais pessoas para Jesus, está preocupado em fomentar a picuinha entre um e outro. Meu querido, vou abrir um parênteses aqui. Quando você fomenta a picuinha entre irmãos, quando você faz fofoquinha, quando você faz coisa, eu preciso te falar que a sua boca está sendo a boca de Satanás, porque a fofoca é a linguagem do inferno. Pastor, não estou fazendo fofoca, eu só estou dizendo. Você viu, amiga? Misericórdia. Isso é quase um dialeto de Satanás, irmãos. Você viu, amiga? Cuidado. Cuidado. Talvez pessoas estejam indo para o inferno por causa das palavras da sua boca. E pessoas que podiam viver um estilo de vida maranata não estão vivendo, porque você continua disseminando as coisas entre os outros. É duro ouvir isso, mas é verdade. Quem vive um estilo de vida maranata não tem tempo para perder
com bobeira. Como nós cantamos, eu não tenho tempo para perder com ressentimento, quando eu sei que Ele me ama. Eu sei que Ele me ama. Eu não tenho tempo para ficar perdendo com ressentimento, sabe por quê? Porque nós estamos nos preparando para o casamento. Nós estamos nos preparando para um casamento. E não adianta, meu querido, Satanás pode tentar nos tirar o foco, mas nós estamos nos preparando para o casamento, para aquele grande dia. Viva um estilo de vida Maranata, aonde você está se preparando para o casamento. 2 Pedro 3,11 diz assim: visto que tudo isso que você está vendo será desfeito, porque isso tudo é transitório, isso tudo passa. O dinheiro da sua conta bancária passa, a sua beleza passa, a satisfação com os resultados que você está vivendo passa, tudo isso passa. Tudo isso é transitório. E o apóstolo Pedro diz: visto que tudo isso que você está vendo será desfeito, que tipo de pessoa é necessário que você seja? Ele faz essa pergunta, 2 Pedro 3,11. Que tipo de pessoa será necessário que vocês sejam? Que tipo de pessoa será necessário que eu seja? Que tipo de pessoa será necessário que sejamos quando tudo isso que nós estamos vendo vai se passar e nós vamos morar com Ele na eternidade? E aí ele dá a resposta: sabe o que você precisa? Você precisa ser esse tipo de pessoa. Qual tipo de pessoa? Uma pessoa que viva de uma maneira santa e piedosa. Uma maneira santa, separado da tua vã maneira de viver. Sabe por que a porta do céu é estreita? Escuta isso, crente. Sabe por que a porta do céu é estreita? Porque Jesus não quer nada lá a não ser você. Porque o amor por Ele, o amor dele é por você e não por as outras coisas. Então a porta do céu é estreita, só cabe você e Ele, só passa vocês dois, meu amado. Porque Ele não quer o restante, Ele quer você. Ele quer a mim. Ele quer a nós, amados, e não as demais coisas deste mundo. As demais coisas deste mundo não interessam para Jesus. Por isso que a porta é estreita. Por isso que você não entra no céu com seus achismos e pecados. Por isso que você não entra no céu com a sua maneira vã de viver. Porque o Senhor deseja você única e simplesmente você. É o que o Senhor deseja. O profeta Miqueias me mostra como eu devo viver com Jesus agora, esperando a expectativa do céu. E ele diz: homem, o que o Senhor pede de ti? Senão que pratiques a justiça, ames a bondade e a generosidade, e ande humildemente com o teu Deus. Que pratiques a justiça, que ame a generosidade e a bondade, e que andes humildemente com teu Deus. Presta atenção numa coisa. Pedro pergunta que tipo de pessoa nós devemos ser, e ele responde: vivam uma vida santa e piedosa. Presta atenção numa coisa, meu amado. Você precisa converter seu coração, você precisa converter o seu bolso, você precisa converter o seu telefone, você precisa converter todas as áreas da sua vida para ser de acordo com o que o Senhor quer que você seja, meu amado. Você precisa ser. Vivam de uma maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda, diz o apóstolo Pedro. Apressando a sua vinda. Quem é você, meu amado? Qual é o tipo de oração que você tem feito? Será que você pode virar agora junto comigo e dizer: Maranata, vem agora, Senhor Jesus, vem que eu estou te esperando, vem Jesus, vem. Será que você pode falar isso? Ou será que você vai ser daquele que vai falar: não, pastor, ainda não, pede para aguardar mais um pouquinho, segura só mais um tempo, porque eu ainda tenho uns negócios para resolver? Qual é o teu tipo de clamor, queridos? Qual é o clamor da tua alma, amados?
Nós não podemos perder tempo com coisas secundárias. Nós precisamos investir o nosso tempo no principal. E mais uma vez eu digo, se Jesus voltar agora, Ele vai levar você e Ele vai suprir o desejo dele, ou Ele vai ficar olhando você se apartando dele e sendo lançado no inferno. A decisão é sua, meu amado, porque a parte dele Ele já fez. A parte dele Ele já fez. A decisão é sua. A decisão é sua. A decisão é minha. Qual é o estilo de vida que eu vou viver? Qual é o estilo de vida que eu vou viver? Eu quero viver um estilo de vida Maranata, aonde eu tenho uma esperança, aonde eu tenho uma expectativa, aonde eu posso dizer, eu sei que eu tenho um Senhor e Ele está comigo e que Ele vai me levar para morar com Ele na eternidade. É esse estilo de vida que eu desejo, amado. E mais uma vez eu vou te dizer, pastor, eu queria que o senhor tivesse falado hoje, a mensagem fosse que eu vou ser abençoado. Eu já disse, você é abençoado, você não vai ser, você é. Sabe por que você já é abençoado? Porque Ele comprou a sua vida e a minha vida na cruz do Calvário por um alto preço de sangue, e a nossa passagem para o céu está garantida, e a nossa entrada na Nova Jerusalém já está comprada. Basta que nós vivamos aqui um estilo de vida que vai entrar lá, porque é isso, a única coisa que Ele nos pede é, não espere para viver lá, mas já comece a viver aqui, queridos, porque o reino é um reino de justiça. Se o reino é um reino de justiça, você não vai só passar a viver lá aquilo que você não viu aqui, você vai precisar começar a viver aqui. Porque para algumas pessoas, o céu já é aqui, como para outras pessoas o inferno também já é. Você precisa decidir. Você precisa decidir. Qual é o estilo de vida que você vai querer viver? Um estilo de vida Maranata? Ou um estilo de vida que está falando, não vem agora, Senhor Jesus, aguarda mais um pouquinho? Você é aquele que está contribuindo para que Jesus venha mais um tempo, venha mais rápido? Ou você é daquele que está atrasando a volta de Jesus? Quem é você no reino, meu amado? Quando você deseja alguém, quando você ama alguém, você quer estar perto dela. Você tem o desejo de estar perto dela. Quem é você? Qual é o seu pedido de oração hoje pelo Senhor? Me perdoem o que eu vou falar para você agora. Aliás, não me perdoem não, perdoem vocês, se vocês não quiserem aceitar a palavra que eu vou falar agora. Mas se Jesus não vale você abrir mão dos seus desejos, se Jesus não vale você deixar os seus pecados, se Jesus não vale você abrir mão da sua velha maneira de viver, se Jesus não vale isso para você, você não é digno de realmente estar com Jesus, porque não é possível dar pérolas para porcos. E eu não falo isso com alegria. Eu falo isso com o coração triste, porque eu sei que para algumas pessoas o pecado que ela está vivendo ainda faz mais sentido do que Jesus, mesmo Jesus tendo morrido na cruz por ela, mesmo Jesus pagando o preço, mesmo quando ela nem ainda sabia. Se você não pode deixar aquele seu pecado que tão forte você abraça e Jesus está falando, deixa o teu pecado, eu quero você, eu quero o teu coração. Mas se você ainda tem outros amores, infelizmente o céu não é para você. Mas eu também tenho uma palavra de esperança para te dar. Se você deixar os seus amores pelo amor do Mestre, por amor de Jesus, saiba que há uma vida
abençoada para você, há uma salvação reservada para você, há um céu esperando para você, há um local esperando para você que diz assim, ó, eu vi um céu novo e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe, mas eu vi a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu, preparada como uma noiva para o seu marido, e eu ouvi uma voz que vinha do trono e dizia, agora o tabernáculo de Deus está entre os homens, com os quais ele viverá, eles serão seu povo e o próprio Deus estará com eles e eles serão seu Deus. Se você abrir mão dos seus amores, a palavra diz que ele vai enxugar dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, não haverá tristeza, não haverá choro, não haverá dor, não haverá nada mais disso na sua vida, porque as coisas antigas se passaram e ele vai fazer uma coisa nova para você. O céu é para você, queridos. O inferno não foi criado para você, o inferno foi criado para Satanás e seus seguidores e seus anjos. O inferno não é para você, o céu é para você, o céu é o seu lugar, o céu é o seu lugar, e estar com o amado da nossa alma é o nosso desejo e é o nosso lugar. Por isso que nós precisamos ser um povo, não que grita Maranata, mas um povo que vive Maranata, um povo que tem expectativa do Senhor, um povo que sabe que não é órfão, mas que tem um Deus que cuida dele, que ama e que não precisa se jogar nos braços de outros amores, mas apenas o braço dele nos consola e nos traz vida. Fiquemos de pé em nome de Jesus.